Bom dia, bom dia, bom dia. Um ótimo final de semana a todos os espectadores, nossos amigos e irmãos em Cristo, que estão aí sempre na audiência, né, assistindo a todos os domingos, meio-dia, o nosso canal Calendário da Bíblia 1 Oficial. Hoje temos algo importante, interessante, algo profundo sobre o criador do primeiro calendário no Gênesis, calendário da Bíblia 1 Oficial, o calendário mais antigo, e o seu criador. Especificamente no que nós vemos na Bíblia Sagrada, no Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Vemos na leitura importante desse versículo 14, às vezes nós passamos desapercebidos, né? O livro do Gênesis, mais uma vez, uma fonte de inspiração profunda de conhecimento. Nós sabemos que este livro, o livro do Gênesis, significa princípio, começo, né, origem. E nesse livro riquíssimo em conhecimento, onde nós podemos nos aprofundar na história propriamente dita do Criador, o qual introduziu a Jesus Cristo a partir do Gênesis, nós vemos, já temos estudado isso no domingo passado, a introdução de Jesus Cristo, Filho de Deus, o cristocêntrico, em toda a Bíblia e no Gênesis, desde o princípio, porque ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Vemos aí citando as primeiras letras do grego e a última letra do grego, onde ele simbolicamente falou ser estas letras, se revelando como o princípio e o fim. Ele, Jesus Cristo, o qual o Pai introduziu em toda a Bíblia Sagrada. Ele é o centro de toda a Escritura Sagrada e foi introduzido no Gênesis. Daí nós vemos a grande importância da língua no qual ele foi escrito neste livro sagrado por Deus, que ditou toda a história da criação a Moisés no Monte Sinai ou Monte Horebe, porque são conhecidos por esses dois nomes, segundo as localidades em que se encontravam, foram denominados conforme a língua. E então ele leva dois nomes, Monte Sinai, como conhecemos, mas também ele é o Monte Horebe, ali onde Deus falou com Moisés por 40 dias e 40 noites, onde Deus entregou ou revelou a Moisés e, consequentemente, para todos nós, toda a história da criação, onde ele introduz Jesus Cristo, e começa Deus a se revelar para a humanidade, querendo Deus ser conhecido pela humanidade, ser reconhecido como Deus Todo-Poderoso, Onipotente que Ele é, o grande eu sou. E Ele começa a introduzir Jesus Cristo e começa a nos dar a conhecer a importância da história. Quão é importante nós conhecermos as origens, a nossa história, os nossos princípios, todas as raízes, de onde viemos, por que viemos e para onde iremos. E Deus, Ele viu cada detalhe, em cada detalhe a importância para todos nós, a criatura que Ele criou, o quão seria importante a criação de um calendário. E nós vemos aí na história secular que apareceu, surgiu muitos inventores, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. E uma das invenções que o homem criou foi querer ser ele o próprio criador do calendário, esquecendo que Deus já havia deixado aqui em sua escritura sagrada
escrito pelo próprio Moisés ali, conforme a vontade de Deus. Já o registro do primeiro calendário, o calendário da Bíblia, o calendário do Gênesis, o calendário do princípio, há vários nomes que nós podemos dar a este calendário. Calendário ômega, pelo grego, o primeiro calendário, primeira letra do grego, né? Então há muitas formas de denominar este calendário. Em meu livro, eu, J.C. Nóbrega, o denominei como calendário da Bíblia 1 oficial, né? O calendário da Bíblia 1. Referente ao calendário de Deus nas Escrituras Sagradas, o calendário que Deus criou, ele, o criador do primeiro calendário, no livro do Gênesis, capítulo 1 e versículo 14, quando ele ali disse: Deus, haja luminares na expansão dos céus. Nós vemos que esses grandes luminares se referem ao Sol e à Lua. E era para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos. Então nós vemos aqui que o calendário ele tem a sua função de medir o tempo ou de datar o tempo, né? Determinados para dias e anos, segundo o que está escrito aqui, registrado pelo próprio Deus, através de Moisés no Monte Sinai. Louvado seja Deus por isso. E ele se encarregou, se preocupou dos mínimos detalhes, para que nós pudéssemos assim não perder a história, não nos perdermos na história, não esquecermos as nossas origens. E quão importante é para nós as datas, né? Está demarcando o tempo. Então sejam todos bem-vindos ao Calendário da Bíblia 1, nosso canal, que busca ampliar os nossos conhecimentos. O convite aí a participar das nossas videoaulas. Já estamos hoje a quinta videoaula. Você tem aí o direito, a disponibilidade de estar perguntando, e estaremos aqui conforme o que o Espírito Santo nos conceder, respondendo às suas perguntas. E com isso vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. O primeiro calendário, Gênesis, antes do princípio. Canal Calendário da Bíblia 1 oficial, autor J.C. Nóbrega. Inscreva-se, curta, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Estaremos todos os dias, ou seja, todos os domingos, 12 horas do dia, todos os finais de semana, se assim o Criador nos permitir, até quando Ele nos permitir, transmitindo até você a Escritura Sagrada, o conhecimento, conforme o Espírito Santo vai nos concedendo, e você daí e eu daqui, juntos, estaremos nos aprofundando no conhecimento e na graça de Deus. Lembrando que o próprio Jesus disse que nós erramos e erro é pecado. Erramos não conhecendo as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Quando a Bíblia, Deus se preocupou em deixar detalhes por detalhes escritos nas suas Escrituras Sagradas, nós devemos pairar e observar quão grande é a importância de cada frase, porque foi escrita em uma língua muito interessante, profunda, que ela traz significados de cada letra. Imagine você, Deus escolheu ali uma língua, a língua hebraica, para estar transmitindo, escrevendo, revelando a sua palavra, a sua criação, a Escritura, todo o seu projeto para nós, a sua criação. É na língua hebraica, porque é uma língua profunda, uma língua muito importante. Ela traz significado a cada letra, significados importantes, algo muito interessante para a nossa vida, para a nossa salvação. E os sentidos desta letra, imagine você, quão importante e interessante será o significado de cada palavra, e ainda mais, de cada frase formada, e a grande importância
de Jesus Cristo introduzido a partir do Gênesis, que começa com a primeira frase ou primeira palavra, que diz no princípio. Nós já vemos aí a grande importância disso. Jesus Cristo, ele é tido como verbo. E o verbo, nós conhecemos a grande importância do verbo em cada frase, né? Todos que estudaram conhecem o significado de cada frase. A frase, a importância do verbo em cada frase, porque uma frase sem o verbo, ela é uma frase vazia, uma frase sem sentido, uma frase muito conhecida e que eu muito já usei em algumas mensagens que preguei. Repito aqui para a vossa compreensão. Por exemplo, abro aqui um parêntese para isso. Pedro pulou a cerca. Veja bem, o verbo se encontra na palavra pulou. Pedro pulou a cerca. O verbo está na palavra pulou. Se nós tirarmos o verbo, vejamos como fica esta frase. Pedro a cerca. Pedro a cerca. Então logo perde o seu sentido. Entendemos aí a grande importância do verbo. Este verbo, que no Gênesis ele é o princípio introduzido por Deus, Jesus Cristo, o qual se denominou princípio, a letra alfa, primeira letra do grego, como também nós vemos na Aleph, a primeira letra do hebraico, também é um princípio, referente também com sentido a Jesus Cristo, porque ele é o princípio, e a grande importância que Deus deu a esta língua, que tem significados. Então Deus usou a letra com profundo significado, já referente a seu Filho, como também o princípio, o começo, referente a seu Filho, a introdução de que Deus fez de Jesus Cristo, ou seja, introduzir, principiar, princípio. Então tudo isso, numa linguagem simbólica, nós estamos falando de Jesus Cristo, estamos falando do verbo, o sentido de uma frase. Nós estamos falando de Jesus Cristo quando também falamos do verbo, a grande importância de Jesus Cristo na nossa vida como uma frase. Então, a nossa vida sem o verbo, nossa vida como uma frase, assim simbolizando, também não tem sentido sem o verbo. Assim como a própria palavra, a própria frase, sem o verbo não tem sentido, a nossa vida sem este verbo, Jesus Cristo, não tem nenhum sentido. Por isso Deus introduziu ele à nossa vida, introduziu ele à Escritura, sendo ele o princípio, sendo ele o fim. Então a grande importância de Jesus Cristo na nossa vida, devemos aprender a importância desse princípio na nossa vida, a importância deste verbo na nossa vida, e que quando Deus escolhe esta língua hebraica com profundos significados na sua letra, na sua palavra, na sua frase, tudo ele usou os sentidos desta língua, desta letra, destas palavras, dessas frases formadas através dela, com grande significado, profundos significados, e referiu o seu próprio Filho a isso, para que nós viéssemos à compreensão. Foi a forma maravilhosa que Deus encontrou de estar introduzindo Deus na nossa vida, se revelando, se dando a conhecer por coisas que nós iríamos ter no nosso cotidiano, aquilo que estudamos, aquilo que aprendemos, aquilo que estamos manuseando todos os dias na nossa vida, aquilo que seria importante para a nossa vida. E voltando à compreensão, a grande importância do calendário também, Deus se preocupou nesse detalhe, sendo ele o criador do primeiro calendário, o qual ele registrou aí no Gênesis. Nós vamos ver aí a grande importância quando Deus disse, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Veja aí a cada detalhe de cada palavra, a criação de um calendário criado e registrado ali por Deus, o grande Criador, o grande El Shaddai,
o onipotente. Então, quando nós vemos aí nos estudos, na ciência, seja na história, seja onde quer que seja, alguém denominando-se o criador do calendário, logo sabemos que já existe o criador de todas as coisas, assim como o criador do calendário, o primeiro calendário, o calendário mais antigo, né? Que hoje nós sabemos que ele foi criado há mais de 6.000 anos. Há mais de 6.000 anos. Queremos aqui lembrar também que ele nunca mudou, viu? Porque o Criador ali o criou e o determinou para dias e anos. Nunca para milênio, nem bilhões de anos, jamais. Quando você vê alguma história referente a bilhões de anos, saiba que isso não aconteceu, isso não existiu. Porque o calendário de Deus, o calendário mais antigo, pela escritura sagrada, a qual ele deixou registrada no Monte Sinai, por volta do ano 2670, 68, 70 por ali, 2670. Então nós vemos aí o registro no Monte Sinai nesta data, por volta do 3º mês. Então ele entregou tudo ali a Moisés para conhecimento nosso, buscando ele se revelar a nós e providenciando para nós um calendário, porque sabia da grande importância. Nós vemos que nossa história ela é contada por datas. Sem datas não tem como contar a nossa história. É muito importante saber quantos anos temos e qual é o dia do nosso nascimento e o nosso aniversário, consequentemente, né? Então Deus também se preocupou, viu essa grande importância que nós seres humanos damos às datas. Para isso ele criou este calendário, o calendário de Deus, o calendário do Gênesis, o calendário da Bíblia, o calendário do princípio, o calendário ômega. Há vários nomes que podemos dar. Mas referente ao livro, à criação, ao princípio, nós podemos dar o nome, o calendário da Bíblia, o calendário do Gênesis. Assim como denominei ele no meu livro, o calendário da Bíblia. Então, são nomes que podemos dar a este calendário, sabendo que foi Deus que o criou, é Deus o Criador. Eu sou o simples servo dele e, por graça e infinita misericórdia dele, eu sou o autor do livro, o calendário da Bíblia 1, referente a este calendário de Deus. Contamos aí em datas toda a história da Bíblia, de Adão até Jesus, datando cronologicamente, para que possamos conhecer profundamente e em detalhes a Bíblia Sagrada, a história e fatos bíblicos, né? Todos os fatos bíblicos relacionados à história de Roma, a história de outros calendários também, dos quais falaremos um pouco sobre hoje, né? E suas respectivas reformas e o porquê de algumas reformas e o que elas causaram. O homem aí tentando criar um calendário, querendo se denominar criador de calendário ou do calendário, e outros que vieram após a reprovar o calendário atual, criando um novo calendário, e com isso quero vos adiantar dizer que é uma Babel. É uma Babel, uma tremenda confusão. Se você for estudar a história dos calendários, você vai ver a tremenda confusão. Nós que somos brasileiros, temos aí o calendário gregoriano, nós sabemos que as datas são muito confusas e há uma confusão aí de 4 anos de diferença. Vamos ver isso daqui a pouco, um pouco sobre isso, a história dos calendários. Então fica aí para você, o autor J.C. Nóbrega, conhecendo o livro, o calendário mais antigo, a sua data de criação. Pergunte, comente, tire suas dúvidas e crescendo na graça e no conhecimento, juntos, pela graça do Criador, pela graça do Espírito Santo, o qual nos concede. Conhecendo o livro, a importância do calendário. Veja aí a foto de capa do nosso livro, que breve, confiando em Deus, será lançado. Confiando em Deus, por fé. Estamos tendo aí uma dificuldade há mais de ano, né? Já até pagamos todas as despesas do nosso livro, mas estamos esperando pela editora, né?
Estamos esperando pela editora há mais de ano, Promessas e Promessas, ele ainda não saiu. E por fim, quero aproveitar aqui o gancho, como servo de Deus, pedir oração, porque é um mandamento bíblico. Quero deixar aqui registrado o meu coração, as minhas condolências, porque meus sentimentos, pois o autor do livro, ele se encontra, né, enfermo, foi acometido. O editor do livro, né? O editor do livro, ele foi acometido com esta epidemia, segundo nos informou. Tanto ele como toda a sua família, essa informação foi nos passada por ele próprio. Então quero aqui pedir oração a todos os espectadores, todos que vierem a estar nos ouvindo, que juntos oremos pelo mesmo e sua família, para que Deus, com sua infinita misericórdia, possa se compadecer, trazendo a cura. E com isso nós possamos ganhar tempo, né? Para que ele possa estar assim trabalhando. E Deus abençoando ele e sua família, abrindo todas as portas que estão fechadas, tirando todos os empecilhos que nem até aqui têm surgido, para que ele não possa ter concluído esta obra, né? A qual entregamos na sua mão, já está toda a despesa paga e nós estamos aí esperando. Mas infelizmente o nosso irmão se encontra enfermo. Que peço aí oração a todos os espectadores, todos que vierem nos ouvir, que venhamos fazer aí um círculo grande, uma união de oração a favor da família do mesmo. Que Deus esteja abençoando, em nome de Jesus. A Bíblia datada e referenciada de Adão até Jesus e o calendário juliano, gregoriano e suas respectivas reformas, e a frase mais importante, está aqui, vai ficar, está aqui entre parênteses, como você pode ver aí. E a frase mais importante dita pelo próprio Charles Darwin, criador da teoria da criação e da evolução das espécies. Esta importantíssima frase vai surpreender a todos. Será num estudo, numa aula mais adiante, né? Hoje não estaremos falando sobre esta frase, sobre Charles Darwin. Sabemos toda a história, né? O seu livro, sua teoria, a evolução das espécies. Vamos estar estudando. Você vai surpreender. A sua última frase, antes de partir, ele deixou uma frase importante para todos que conhecem a sua história, a sua criação, a forma que ele datou todas as coisas, né? E falou sobre a evolução das espécies. Você vai se surpreender. É importantíssima esta frase. Você nunca mais, o seu conhecimento nunca mais será o mesmo. Jamais. Porque guardamos para você, por fim, por último, um estudo sobre isso. Sua última frase, o que ele falou a respeito da sua teoria. Vamos deixar você aí na expectativa. Vá curtindo para que o nosso canal vá mais longe, atravesse as fronteiras, que possamos crescer e levar este conhecimento adiante. Em nome de Jesus. Portanto, curta, compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito. Nos ajude a este canal atravessar fronteiras aí, para que nós possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento. A importância do calendário. Já vemos aí em comentários que fiz anterior a importância do calendário, seu criador, né? Vejamos aqui no ponto 1 a importância do calendário. O ponto 2, como você vê aí na tela, diz a história do calendário de Roma. Vemos aí / Tito Livio, né? Tito Livio eu coloquei aqui para você ter o conhecimento. Tito Livio, segundo a história, ele foi um historiador de Roma. E ao pesquisar a história de Tito Livio, havia uma frase lá que dizia: Tito Livio tentou contar a história de Roma. Quando vi isso, eu não entendi. Me chamou a atenção, eu gosto de observar os detalhes, eu não entendi quando disse, ele tentou contar, porque sendo ele um historiador da época, sendo ele romano, e numa época, né, em que ele viveu os dias odiernos lá, os dias atuais lá, melhor dizendo, em dias atuais,
viveu parte da história, fresca, por assim dizer, né? Estava tudo novo ali na mente dele, porque já faz muitos anos a sua obra. Então, se ele tentou contar a história de Roma, eu não entendi muito bem. Mas quando eu fui adiante, nós vemos aí, depois de uma barra, Júlio César. Nós vemos que Júlio César se denomina criador de um calendário, o calendário juliano, né? Calendário juliano. Nós sabemos que eu posso botar essa mesma frase depois que eu entendi. Eu posso dizer a você que o Júlio César, um grande imperador ali de Roma, posso lhe dizer também que ele tentou criar um calendário. Ele tentou criar um calendário, ele tentou datar coisas, ele tentou ser o criador de um calendário. Mas ele próprio se recorreu por muitas vezes ao calendário hebraico, ao calendário judaico, o calendário mais antigo, né? Para ajustar o seu calendário, pois ele, da forma que ele criou ou tentou ser o criador de um calendário, ele não conseguiu, ele não teve êxito. Ele não foi vitorioso nisso porque o seu calendário, ele se desregulava, ou seja, é o homem, não é o criador, não é Deus. O homem tentando criar um calendário, além do calendário de Deus, que é soberano, que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, toda a ciência pertence a ele, e ele sabia a forma correta de criar o calendário. É tanto que ele o criou, o calendário mais antigo, o calendário da Bíblia, o calendário do Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 14, como já foi comentado para você em slides passados aí. E estamos comentando sobre isso nesta aula de hoje, aula 5. Então ele tentou ajustar o calendário, mas o calendário dele não se ajustava por si só. Ele não conseguiu, não teve êxito. Portanto, ele se recorria novamente ao calendário judaico, calendário mais antigo, né? Porque nós sabemos que são os hebreus, são os judeus, o povo mais antigo da história, que conta a Bíblia Sagrada, o livro mais antigo, primeiro a ser impresso no mundo, né? Como sendo ele verdadeiramente é o mais antigo, porque teve como escritor, né, como autor, o próprio Deus. A Bíblia Sagrada que hoje conhecemos, a escritura sagrada entregue ali a Moisés, Deus buscando se revelar para nós, introduzindo Jesus Cristo, seu Filho, a importância da língua hebraica e seus significados importantes e profundos para o nosso conhecimento. E aquele que tem conhecimento da Escritura Sagrada, que domina este conhecimento, a Bíblia chama de o sábio, né? Verdadeiramente sábio. Nós podemos até adquirir conhecimentos e conhecimento da ciência, de tantas outras matérias, tantos outros estudos aí que a ciência nos apresenta. Mas o verdadeiro conhecimento, o conhecimento da sabedoria, é através da Escritura Sagrada, o livro de Deus, Deus se revelando para a sua humanidade, sua criação, a qual ele criou e providenciou todos os meios, né? Então, falando de Júlio César, ele tentou aí criar um calendário, mas o seu calendário mais parecia um relógio. Relógio que nós conhecemos aqui, posso citá-lo aqui, que foi do meu conhecimento, um relógio a corda. Se esquecesse de dar corda, né, ele atrasava. Os mais antigos aí conhecem, lembra desse relógio, né? Relógio a corda, tinha que estar pegando um botãozinho que ele tinha lateral e girando mesmo, né, para ele continuar trabalhando. Assim estava o calendário de Júlio César, precisando sempre de ajustes. Ele não conseguiu ter êxito. E várias vezes se recorreu ao calendário judaico, que é baseado, o judaico, ele é baseado desde Adão. Ele é baseado pela Escritura Sagrada. Então ele tem uma base, ele tem raiz, né? Ele tem colunas profundas, tem uma fundação no Criador. Eles acreditavam em Deus, na Escritura Sagrada. Portanto, eles acreditaram no calendário de Deus e não buscaram criar para si um calendário.
mas simplesmente se regia pelo calendário da Bíblia, o calendário do Gênesis, criado pelo próprio Deus, há mais de 6.000 anos. Mas quero aqui abrir um parêntese para vos dizer que nos dias atuais, os dias odiernos, nós vemos aí toda a história, o desenrolar da história, onde o próprio povo hebreu se perderam um pouco na sua própria língua. Se você pesquisar a história dos hebreus, você vai ver isso. A língua deles ficou um pouco perdida, um pouco confusa, porque dominada por homens, né? E nós vemos aí os impérios, os quais até criaram suas religiões e quiseram até impor, né? Conhecemos a história, quiseram impor a sua religião, como também o seu calendário, quiseram reger, e por um tempo até regeram, né? E expulsaram os judeus, o povo hebreu, como tantas vezes foram escravizados pela história bíblica da Escritura Sagrada, nós conhecemos. Foram um povo muito perseguido, muito humilhado, por obedecer a Deus, por ter os seus segmentos, suas origens em Deus, e louvar e adorar o seu Criador. Foram muito perseguidos e até os dias de hoje o são. Foram expulsos da sua terra, nós conhecemos a história, tantas vezes obrigados a se converter ou a ser convertido forçadamente. A Bíblia diz, né, que o Evangelho, o conhecimento de Deus, a religião por assim dizer, não defendendo religião, mas por assim dizer, a Bíblia nos diz que nem é por força nem por violência. Mas quando pesquisamos a história, vemos aí algumas denominações impondo por força e violência aos judeus, ao povo hebreu, as suas religiões, né, forçadamente, de formas drásticas. Muitos morreram por conta disso. Mas, voltando aqui a Júlio César, o qual tentou ali e criou ali um calendário, né, parecendo mais um relógio a corda que tinha que ser reajustado, reajustado sempre por este calendário judaico, hebraico, o calendário da Bíblia, o calendário que conta suas datas desde Adão, né? O calendário da Bíblia ele é contado a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 14, quando Deus o criou. Pelo volta do segundo, terceiro dia da criação, e só no sexto dia, né, Deus criou o homem. E daí o judaísmo, o judaico, o hebreu, os hebraicos lá criaram um calendário a partir de Adão. Mas esse é um calendário confiável porque há 2 dias, 3 dias de diferença da criação do calendário de Deus, né? Então não dá diferença em datas tão grande assim como Júlio César. 3 dias apenas e fixo, né? Uma vez fixo, uma vez criado. Até hoje nós temos como calcular pela Bíblia Sagrada, que pela misericórdia de Deus Ele me deu esta graça, essa bênção tremenda de estar datando toda a história de Adão até Jesus. O que conhecemos por calendário da Bíblia está aí na tela, o nosso livro, estamos aguardando e breve será lançado em nome de Jesus. Calendário da Bíblia 1, é um estudo cronológico datado de Adão até Jesus, conhecendo toda a história profundamente, sobre lugares, sobre a antiga Grécia, como também a história de Roma, que é correlacionada à sua história secular, está bem embasada, né? Com a Bíblia Sagrada, com a história da Bíblia. Vemos ali onde foi que Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, foi justamente em Roma. Então essa história, entre a história hebraica, a história judaica, a história da Bíblia, o calendário da Bíblia vem a correlacionar com o calendário de Roma, devido à história ser embasada uma na outra, né? Está bem correlacionada uma na outra, e nós podemos até mesmo, através do calendário da Bíblia, tirar dúvidas, diferenças desses calendários e ter mais ou menos uma margem profunda de conhecimento aí sobre as diferenças destes calendários, né? Então nós chegamos aí a Gregório XIII, né? O Papa. Interessante, né? Interessante. O Papa Gregório VIII,
ele começou a observar o calendário de Júlio César, o calendário de Roma, desse imperador de Roma. Ele começou a observar o calendário de Júlio César e vendo que Júlio César se recorreu várias vezes ao calendário judaico para estar ali reajustando o seu calendário, o calendário juliano, como assim foi conhecido por muitos anos. Reza a história que de 100 a 44 a.C. reinou ali o imperador Júlio César, qual se denominou criador de um calendário, já havendo, né, um calendário de Deus, pelo qual ele se regia, né? Pelo qual ele se regia, pelo qual ele reajustava o seu calendário, o calendário da Bíblia, o calendário de Deus. Era este calendário que Júlio César recorreu muitas vezes e chegou ao conhecimento de Gregório XIII, o Papa Gregório XIII. E o mesmo ele criou ali umas reformas, né? Formando assim o que é conhecido por nosso calendário, né? O calendário gregoriano. Nós trazemos aí datas importantes. Conhecemos a Babel do nosso calendário. Babel significa confusão, né? Conhecemos isso através da Torre de Babel, Torre da Confusão. Conhecemos a história. E breves estaremos aí, através do calendário da Bíblia 1 oficial, estaremos vendo esses fatos bíblicos profundamente, o dilúvio, a Torre de Babel, a história da Torre de Babel, datas, correlações sobre isso, correlações sobre Roma, sobre isso aí, sobre a história de Babel, que veio a ser a grande Babilônia, né? Conhecemos a história. Então, esta Babel, que significa confusão, essa Babel é introduzida aos nossos calendários, ao nosso calendário, o calendário que hoje conhecemos aqui no Brasil, né? O calendário gregoriano. Esse calendário ele teve alguns objetivos. Os seus objetivos principais, quando o Gregório XIII, né? Melhor dizendo, o Gregório XIII, quando às vezes aqui confundo, né? Um ser humano, confundo Gregório VIII, né? Às vezes vou dizer Gregório XIII e digo Gregório VIII. Então vocês vão aí nos desculpando se houver esta falha, porque somos seres humanos, podemos falhar sim, só quem não falha é Deus, este não falha. Então quando digo Gregório VIII, estou me referindo a Gregório XIII, é confusão aqui da minha mente, peço desculpa por isso. Nós vemos aí que Gregório XIII, ele buscou fazer as reformas do calendário juliano, o calendário do imperador Júlio César. E nós vemos aí na história uma data de 1582, aonde houve ali uma drástica reforma, mais uma Babel, mais uma confusão. E como é confusa a história dos calendários, né? Por isso, deixamos aqui dito aos nossos espectadores que o calendário da Bíblia 1, ele vem apresentar o calendário do Gênesis, né? O calendário do Criador. A história de Adão até Jesus datada para que nós venhamos conhecer a verdadeira história com verdade, com base bíblica, referenciada, para que o escritor, o leitor, venha a ter uma história com verdade, com base bíblica, conferindo pela Bíblia. Aonde no próprio livro nós fazemos aí uma referência aos bereanos, é conhecido, né? Por todos os evangélicos, uma ação, uma atitude, um ato dos bereanos, né? Nós, os evangélicos, conhecemos e temos o respeito pelo profundo conhecimento que tinha o apóstolo Paulo, o qual ele aprendeu, né? Aqui em um parêntese, o qual aprendeu aos pés de Gamaliel, um mestre renomado em Israel. Foi ele o professor de Paulo. Então era respeitado, e o conhecimento de Paulo por nós conhecido é respeitoso também, é digno de honra o quanto conhecia o apóstolo Paulo, apesar da sua humildade, né? Do mesmo não levar em conta o seu conhecimento. E também nós vemos que o próprio, muito humilde,
tem essa grande qualidade também, o apóstolo Paulo, admirável. Ele não apresentava, não se gloriava no seu conhecimento de forma nenhuma. Não, ele foi um homem humilde, mas nós sabemos que era um homem de profundo conhecimento, tanto espiritual como secular. Conhecia todas as leis, o qual era ali um judeu. Ele era, na verdade, de dupla nacionalidade, né? Um homem renomado na época, de muito crédito. Mas mesmo assim, os bereanos, ao receberem Paulo ali em Bereia, eles tiveram uma atitude que nós devíamos ter, né? Uma atitude de conferir pelas escrituras sagradas aquilo que estamos vendo. Então eu tive essa preocupação, por conhecer essa atitude dos bereanos através da Bíblia Sagrada. Eu tive essa preocupação em estar escrevendo um livro aonde está datado toda a história de Adão até Jesus, mas eu me preocupei em trazer todas as referências. É um livro referenciado, traz todas as referências, as datas que ali cito, e o leitor vai ter o direito de conhecê-lo através das datas, mas das referências bíblicas com as quais o próprio escritor pode estar fazendo um ato, se tornando ali também, né, um bereano, né, fazer o mesmo ato que os bereanos fizeram, de estar ali, apesar de estar à frente, cara a cara com um homem de tamanho conhecimento, profundo conhecimento como era Paulo, mas eles não honraram isso. Também não desrespeitaram, mas não levaram em maior honra, em maior consideração o conhecimento de Paulo. Antes, conferiram nas escrituras sagradas tudo o que Paulo dizia, para ver se era assim. E no calendário da Bíblia, o livro, você vai ter este direito de, pelas referências bíblicas, a referência da escritura sagrada, conferir as datas, se realmente o conteúdo tem base bíblica. Então, portanto, conhecendo a história cronologicamente e referenciada biblicamente falando. É um livro que eu sou suspeito para falar, né? Mas eu tantas vezes tenho lagrimejado os meus olhos quando leio algumas páginas, apesar de ser suspeito para falar como autor deste livro, pela infinita misericórdia de Deus, tem vindo lágrimas nos olhos ao ver que realmente não partiu de mim, mas sim o Espírito Santo de Deus, que certamente ele não escolhe uma pessoa capaz para estar transmitindo aquilo que ele quer transmitir. Não, porque nós sabemos que ele é quem capacita, ele não precisa de escolher alguém capacitado. Então esta dádiva não está em mim. Esta glória não pertence a mim, senão a Deus. Toda glória seja dada a Ele, porque todo o conhecimento vem dEle. A inspiração vem do Espírito Santo que nos transmite. Então, glória a Deus por isso. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória. A Ele que é merecedor, né? Digno de toda glória, a Ele é dada. Pois eu não teria jamais capacidade por capacidade própria de fazê-lo, de escrevê-lo. Mas Deus, que é infinito, de infinita misericórdia, nos capacitou. Sou consciente da história bíblica, onde Deus já usou até jumentos, usou pássaros, para estar assim transmitindo aquilo que Ele quer transmitir. Então eu acho que eu estou mais ou menos aí nesse nível, viu? Por ser nordestino, mais ou menos no nível desse jumento. Mais ou menos no nível desse jumento aí. Mais um que Deus está usando, sabe? Toda glória é para Deus. Toda glória, toda honra é para Deus. Eu estou mais ou menos no nível, né? Estou aqui na terra de Luiz Gonzaga, Rio do Baião, o qual, né, cantou sua música, disse que o jumento é nosso irmão, né? Não digo que ele é nosso irmão, mas o Luiz Gonzaga, ele foi sábio em dizer essa frase em sua música, e eu cito a frase aqui da forma que estou citando para você. Sou um instrumento de Deus, assim como aquele jumento foi. Então, a glória não fica no instrumento, ensina aquele que o usa. E para que o usa, né? Porque Deus tem um propósito em tudo, quando está
Cada coisa que Deus cria, cada coisa que Deus faz é com um propósito. A sua própria palavra ele diz que não volta vazia, mas cumprirá o seu propósito naquilo para que enviou. Então, a finalidade de Deus usar, fazer, é demonstrar o seu poder, se revelar, ou chegar até você de uma forma bem legível, não é através do vaso, é através dele. O vaso é apenas um transmissor. Então, voltando aqui a Gregório XIII, o qual viu a necessidade de uma reforma no calendário de Júlio César, imperador de Roma, o qual reformou. Nós vemos aqui uma data mais ou menos, podemos dizer mais uma data Babel, né? Uma data de confusão, que confundiu mais ainda, trouxe mais confusão na história dos calendários, aonde ele começa a fundar o seu calendário em umas datas confusas, umas datas que trouxe tamanha confusão no mundo inteiro. Eles tentaram aqui unificar o calendário, né, para várias nações. Nós já vemos aí que é algo interessante, aqui mais um parêntese. Eu acho que cada nação, na minha opinião, deveria ter o seu calendário, não a sua história. Acho que uma só nação não deveria. Isso é interessante nós perceber na história dos calendários, né? Acho que cada nação deveria ter o seu calendário, sua história, porque cada um tem sua história. Cada um tem sua história peculiar. E todas elas fundadas em datas, né? Contadas em datas. Não havia assim uma necessidade de uma só nação ter um calendário sobre toda a nação, ou seja, ter um calendário em que quisessem ou tivesse o intuito de estar abrangindo todo o globo terra. Porque nós vemos na história do calendário do Gregório VIII, o Papa, né? Um Papa aí católico, ele teve... Gregório XIII, desculpa. Ele teve uma das intenções, nós vemos aí, interesse, por assim dizer, né? Tudo há um interesse, em tudo que criamos há um interesse, tudo que fazemos há um interesse, o interesse sempre está presente. E na história desses calendários é rezado ali que era para ajustar a data da Páscoa. Interessante, né? O calendário, a história, as datas referir-se justo às Páscoas. É interessante a gente estudar isso, muito interessante. Esse calendário veio a mexer justo na data da Páscoa. Páscoa se refere a Jesus Cristo, né? Então é interessante. Fica no ar. Por que justo a esse calendário, todo desajuste, o mais importante fosse ali a Páscoa. E um ajuste da Páscoa conforme a Páscoa católica, né? Os ajustes de datas católicas. Vemos isso na história, né? Não estou criando aqui. Na história, quando você vai estudar essa história de 1582 ali, onde houve ali, em outubro, mês de outubro, né? Houve esta reforma, aonde, interessante, 4 de outubro, o dia seguinte seria 5 de outubro. Interessante. Normal, né? 4, amanhã, por exemplo, seria 5. Não. Esse amanhã, que seria 5, dia 5, ele passou a ser o dia 15 no calendário gregoriano. Mudança feita pelo Papa Gregório XIII em 1582. Mais uma vez nós vemos aí uma Babel, uma confusão na história desses calendários criados pelo homem, ou tentando assim criar um calendário, sendo que já existe o calendário de Deus, que ele criou para toda a humanidade. Ele sim é Deus, ele sim é onipotente, ele sim é o Criador. E ele criou um único calendário há muitos milênios atrás, para que nós pudéssemos conhecer as origens, a nossa história datada cronologicamente ali, para que não viemos perder as raízes, né? A nossa história, a idade, por assim dizer, a idade da terra, né? Da criação. Deus se preocupou nesses detalhes porque ele sabia que isso seria interessante para nós.
Tão interessante que nós vemos aqui os homens, né? Em suas babéis, buscando o seu criador de calendário, um após o outro, um discordando do outro, criando um novo calendário. E os calendários virou aquela Babel, né, entre si. E quando nós buscamos, principalmente este fato da data da Páscoa, né? Em vez de termos hoje uma data oficial da Páscoa, uma verdadeira data da Páscoa, é interessante. Pelo contrário, nós não conseguimos, nem mesmo aos que vão ali a Israel, conhecemos a história, e as pessoas que ali em Israel contam a história, eles próprios não têm lugares definidos, de lugares corretos, de túmulo de Jesus, de lugar da crucificação, as datas referentes a Jesus ou a sua Páscoa. Virou uma confusão, uma Babel, que a história não nos conta, a história não nos revela. Interessante. E nós vemos aí essa mudança de calendário, essas reformas dos calendários, mexendo justo nisso, né? E mexendo nisso, em uma época bem antiga, né? Há muitos anos atrás, e aqueles que são da nação, eles próprios não conseguem passar para nós datas exatas. Eles não conseguem passar para nós um calendário, lugares, a raiz da história, o personagem mais importante da história, que é Jesus, sua data de nascimento, a data da sua Páscoa, por assim dizer, bem próximo ali a sua morte, né, na semana da sua morte. E essas datas foram perdidas. E interessante que as reformas desses calendários, então por isso eu acho que foi denominado aqui a importância do calendário. Como é importante nós buscar conhecer o calendário. Acima de tudo, o calendário de Deus, o calendário da Bíblia, o qual traz as datas mais antigas, o primeiro calendário, o mais antigo, criado pelo próprio Criador. Por isso a veracidade da Escritura volta à tona novamente o que disse Jesus. Erra o homem, não conhecendo as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Porque no Gênesis, na criação de Deus, criação do calendário, a sua criação, ele se empregou ali nos mínimos detalhes, viu a importância para nós dos mínimos detalhes. Porque ele sabia disso na sua onisciência, que haveria esta Babel na história humana, havia esta Babel na história dos calendários, e muitos buscariam criar outros calendários, pois ele é onisciente, sabe todas as coisas. E sabia ele que o homem, um após o outro, a ciência, buscariam datar ou criar calendários para datar, e cada dia mais e mais estão aí se colocando, se metendo, mergulhando em uma Babel, em uma confusão, a Babel dos calendários. Júlio César, Gregório XIII, o Papa, né? Ali de Roma. Nós vemos ele próprio, um Papa conhecedor da história de Roma toda ali, do calendário juliano, e que Júlio César, líder de Roma, ele ajustava o seu calendário pelo calendário judaico, pelo calendário hebraico, calendário bíblico. E ele tentou aqui fazer reformas, e todas as reformas, nessa reforma que ele fez, em 1582, do dia 4 de outubro, você vê aí foi que virou uma Babel. Porque sabemos que houve ali muitas reformas, onde ele datou, não se sabe baseado em que ele realmente se baseou para criar esta Babel no calendário, a partir de ter engolido 10 dias que não existiram. Se você pesquisar a história, né, das reformas do calendário, você vai ver que não estou criando nada, está aí na internet. Nós temos hoje a nossa disposição, né? Hoje é fácil nós mergulharmos neste mar imenso que é a internet. Estamos aí, temos aí direito, né? Temos acesso
a todo o conhecimento da história aí, podemos ver isso. 10 dias ali foram engolidos ou confundidos. E com isso não tem como você criar 10 dias, desajustar o calendário em 10 dias, em cima de um calendário que já está desajustado, e isso trazermos datas oficiais, datas exatas com verdades, locais exatos, principalmente se tratando do personagem central do qual estou vos falando desde o princípio, que ele é o princípio, Jesus Cristo, ele é o Verbo, ele é a Páscoa, e é no qual, falando de calendário, é no qual estamos falando, é de Jesus Cristo. E tudo isso virou uma Babel, virou uma confusão. Não temos a data de Jesus Cristo, um personagem tão importante, conhecido globalmente por todas as nações, a sua história. Se perdeu. Interessantemente, assim por assim dizer, perdeu-se a história do personagem mais importante da história. Perdeu-se a data do seu nascimento, perdeu-se a data da sua Páscoa que traz algo tão antigo pelas Escrituras Sagradas. Na época em que Jesus veio ao mundo, já estava ali o calendário rezando 4.000, o calendário de Deus rezava 4.000 e poucos anos. E Jesus veio trazendo datas desse mesmo calendário, referindo-se a este mesmo calendário, porque ele é o princípio, ele é a introdução de Deus, ele é a sabedoria de Deus, ele é o Filho de Deus, ele esteve no princípio com Deus, segundo o capítulo 1 de João, em seu Evangelho, escreveu que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E por esta frase, todas as coisas feitas por ele, podemos dizer que o calendário foi criado por ele, porque todas as coisas foi criado por ele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então podemos dizer que o calendário foi criado pelo próprio Jesus, que nasceu e se perdeu na história do calendário da humanidade. Foi perdida sua data de nascimento. A história tão marcante, história para a nossa salvação, que é um projeto de Deus introduzir Jesus Cristo para a nossa salvação. A data da sua Páscoa, da sua crucificação, ressurreição, tudo perdido nesta confusão, nesta Babel dos calendários. E esquecido, rejeitado, o calendário de Deus, do próprio Criador, que introduziu o seu calendário, o seu Filho, o qual criou o calendário. Porque todas as coisas foram criadas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo por ele e para ele. Deus entregou esta honra a Jesus Cristo, o qual se perdeu. Melhor dizendo, a história de Jesus, o personagem central, o verbo da nossa frase, que é o sentido da nossa frase, é o sentido da nossa escrita, é o sentido da nossa língua, é o sentido da nossa vida, e nossa vida sem esse verbo não tem sentido. Trazendo a conclusão daquilo que falamos no princípio, Jesus Cristo em nossa vida é como uma frase preenchida, tem sentido. Mas sem Jesus, sem o verbo, é uma frase, uma vida sem sentido, vazia. Ele é quem vem a preencher. Louvado seja Deus, a nossa vida, o sentido da nossa frase, que sem ele está vazia. Então Deus introduziu Jesus Cristo em nós, quando ali humanizou Jesus Cristo através de Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo, para estar, viver, habitar entre nós. Um Deus introduzido na humanidade, principiando-se assim a história de um Deus humano entre nós, habitou entre nós. Tão importante história, tão relevante para a nossa salvação, este amor de Deus revelado em Jesus Cristo, o princípio, o verbo, o Gênesis, o cristocêntrico,
Com isto, ele é o centro da nossa vida, o verbo centro da nossa vida, o verbo centro da nossa frase, que sem ele está vazia. A nossa vida como uma frase sem Jesus Cristo não tem sentido. E Deus introduziu ele dentre nós como humano, mas a sua história foi perdida. Não deram a verdadeira importância a essa história, a este amor de Deus introduzido no mundo para nossa salvação. Esse personagem da Páscoa, que se nós formos olhar para a Páscoa secular, nós vemos que de início até se fala nesse personagem central. Mas ao longo dessa história, no desenrolar dessa história, deste Natal, desta data comemorativa, torna simplesmente um comércio, aonde o personagem central é substituído por Noel, um velhinho de barbas brancas, né? Mas o menino Jesus, que introduz o Natal, não se sabe sua data, não sabe-se a data da sua Páscoa. O Babel dos calendários, a confusão dos calendários fez com que perdêssemos essa data tão importante, esquecida aí na história. O local aonde nasceu não temos o exato. Nem as pessoas que vão a Israel não têm o local exato. O próprio túmulo de Jesus, onde ele foi sepultado, existe vários lugares. Não se refere a um só lugar, não temos o lugar exato. O lugar da sua crucificação. Não temos o lugar exato, nem os que vão a Israel têm o lugar exato. Eu vejo até mesmo tantas pessoas, né, fazendo turismo a Israel para conhecer esses locais. Mas eles próprios se deparam com essa triste realidade que chegando lá, não se tem locais exatos, não se tem datas exatas. A Babel dos calendários, a Babel da história. Talvez, digo eu, né? Talvez que um dos intuitos foi justo esse, né? Ajustar uma Páscoa por um calendário, Babel. E este Babel dos calendários, essa confusão dos calendários, fez com que perdêssemos isso. É interessante olhar esse detalhe, aonde o Papa Gregório XIII faz uma reforma, e isso buscava ajustar a Páscoa. Buscava ajustar a Páscoa, a data da Páscoa. Interessante. Acabou perdendo-se a data da verdadeira Páscoa. A verdadeira data. Acabou perdendo-se a referência ao verdadeiro calendário. O calendário mais antigo, que é o calendário de Deus. Portanto, por hoje, me despeço de vocês, desejando a todos que Deus venha abençoar. Que Deus venha abençoar este slide que está na tela agora, como você vê. Essa aqui é a capa de fundo, né? A segunda capa do nosso livro, aonde traz aí uma citação interessante. E a partir desta pergunta que você vê aí na tela, e esta afirmação é uma pergunta que eu deixo para você. Você crê nisto que está na tela? Você crê que o Onipotente ocupou 144 horas, 6 dias apenas na criação? Deixe sua pergunta e tire suas dúvidas. Convido você a vir junto comigo todos os domingos, 12 horas, a estar crescendo na graça e no conhecimento do verdadeiro calendário, da verdadeira história com verdade, através do livro mais antigo, o primeiro a ser impresso no mundo, a Bíblia Sagrada, contendo originalmente 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Esta é a base da Bíblia, verdadeira Bíblia, original Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, contendo a verdade de Deus, a verdade da criação, a verdade datada cronologicamente
a qual trazemos no calendário da Bíblia 1, o nosso livro, JC, o autor que vos fala, agradecendo a Deus por tudo, por mais um dia, que Deus abençoe. Aí está a data em que iniciei, até a data que concluí o calendário da Bíblia 1, 1982 a 2005. Foi quando interessei em 1982 por datas, vim conhecer a história do calendário. Em 2005, estando eu em Exu, em 1982, por assim dizer, a terra de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, terra amada, terra querida, terra de artistas, né? É bom divulgar isso porque é uma terra de muitos artistas nordestinos, muitas vezes não aceito, mas não há como mudar os fatos, né? É uma terra de muitos artistas, uma terra que tem revelado muitos artistas, um povo sábio. Agradecendo a Deus por nossa nacionalidade, por nossa pátria, por nossa terra querida. E queremos aqui dizer que em 1982, nessa terra querida, ainda criança, entrando na minha adolescência, fui despertado a datas, despertado a calendário, a história dos calendários, a estudar o calendário da Bíblia. E com isso resultou no nosso livro, que foi concluído em 2005, todo o esqueleto deste livro. E desde 2005 até 2021 agora, venho eu buscando corrigi-lo e já está, como que se diz, todo o custo foi pago do nosso livro e estamos buscando aí em Deus, que venha abrir todas as portas para que possamos receber o nosso livro, que há um ano temos pago o custo, mas estamos ainda aguardando pela editora. Mas Deus, que é infinito em misericórdia e todo o seu poder, Ele pode tirar todos os empecilhos e termos breve o nosso livro para nosso conhecimento e nos aprofundarmos na graça e no conhecimento de Deus, da verdade, das Escrituras Sagradas e do verdadeiro calendário, o calendário mais antigo, o calendário do Gênesis, o calendário da Bíblia. Quero aqui agradecer, tenham todos um final de semana, que Deus continue abençoando. Inscreva-se, curta, compartilhe, deixe a sua pergunta. Muito obrigado por participar da nossa videoaula. E que Deus te abençoe. E até domingo, 12 horas, se Deus assim o Criador nos permitir. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.